Todo império um dia chega ao fim, e os Estados Unidos não serão uma exceção. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Eu concordo com isso. De fato, um dia todo império chega ao fim. E como libertário, vou comemorar litros quando o mais poderoso império de nosso tempo, os Estados Unidos, entrar em sua ruína final. Acredito mesmo que esse dia vai chegar, mas tenho minhas dúvidas se será tão rápido quanto algumas pessoas parecem fazer crer. É preciso tomar cuidado para não confundir pequenos tropeços ao longo do caminho com a ruína final. Roma teve problemas bastante sérios quando enfrentou as guerras púnicas, em 2064 e 146 a.C. Roma, então na sua fase república, já era uma potência, dominando quase toda a Península Itálica. É bem possível imaginar que, com as seguidas derrotas para Aníbal, muitos pensaram que era o fim de Roma. Roma está decadente. A República Romana já existia há 200 anos então, talvez fosse a decadência final de Roma. No entanto, o grosso da história e todas as glórias do Império Romano vieram muito depois disso. É preciso tomar cuidado, porque nem toda diminuição de poder, nem todo confronto militar indica necessariamente decadência, e nem toda decadência significa ruína final. Pode ser até que sim, o Império Ocidental esteja em decadência, mas isso não quer dizer que será uma decadência rápida, que vamos ver ela em nossas vidas. Esse mesmo papo que eu ouço hoje de que os Estados Unidos está em decadência e a Rússia junto com a China serão as novas potências mundiais é irritantemente parecido com o que eu ouvia dos meus colegas comunistas na UFRJ lá na década de 1980, quando eu tinha meus 20 e poucos aninhos. Eles falavam exatamente isso: os Estados Unidos está em decadência, a União Soviética vai se tornar a nova grande potência, é questão de poucos anos. Olha todas essas maravilhas russas, olha como a sociedade ocidental está decadente, com esse rock and roll, mulheres usando biquíni, mini saia e tomando pílula anticoncepcional, é muita decadência ocidental. Eu era cético disso então, não acreditava nisso e estava certo. Na década seguinte, quem desmoronou foi a União Soviética, mostrando a podridão interna do regime autoritário. Os Estados Unidos passaram de fato a ser ainda mais poderosos do que já eram então, mesmo com toda a ameaça da Guerra Fria. O problema nunca são os costumes, o problema é a economia e o autoritarismo. O ponto que sempre vejo muita gente levantar é sobre uma suposta decadência moral ou uma decadência nos costumes. E de novo, esse papo me soa muito velho. Eu não sou moralista ou conservador, como já deixei claro várias vezes aqui. Acho uma besteira essa coisa de reclamar de música ruim, ou de roupas provocativas, ou que os homens não são mais tão másculos quanto eram, ou que as mulheres não são mais tão femininas como eram antigamente, ou ainda que tal geração é muito fraca, que não quer trabalhar, o jovem TikToker não aguenta uma guerra. Acho esse tipo de crítica uma besteira, até porque toda nova geração é a mesma coisa. A nova geração quer se diferenciar dos seus pais. A geração anterior encara isso como fraqueza. Isso acontece desde o início do mundo e nunca significou nada. Na hora que a vida apertar, o jovem TikToker vai descobrir a sua força. À parte, talvez, a questão da teoria generacional que explicamos no vídeo, o que é a teoria da quarta virada. Isso daí é o fenômeno normal da relação entre gerações. Música, gosto em geral, é relativo, e embora eu concorde que tem muita música ruim aí, que não é para o meu gosto, eu não acho que isso seja necessariamente ruim para a sociedade como um todo. O mesmo vale para estilos de vida, tipos de roupa e etc. Não vou nem falar da questão da sexualidade, acho que chega a ser um insulto levantar isso como questão de decadência ocidental. Sempre houve homossexuais nas sociedades humanas, sempre foram uma fração significativa das pessoas. O que muda, de vez em quando, é a visibilidade deles. Em alguns tristes períodos, em algumas tristes sociedades, existe mais repressão. Os homossexuais acabam se escondendo. Hoje, felizmente, estamos caminhando para uma sociedade em que isso é mais visível, mas não creio que o número de homossexuais tenha aumentado no Ocidente. O que acontece é que, ao contrário da Rússia e da China, que proíbem e reprimem esse tipo de expressão, aqui no Ocidente não há nada contra isso. Não muda absolutamente nada em termos de força ou de fraqueza de uma sociedade. Ah, mas tem o vídeo das Forças Armadas Americanas com a jovem filha de duas mães e que luta pela
causa gay e coisa e tal. Eu achei meio estranho aquele vídeo mesmo, parece que forçou a barra. E o exército americano está ensinando teoria crítica marxista para seus alunos. Eu também acho isso um erro, já falei várias vezes sobre a besteira que é a teoria crítica e como ela pode ser prejudicial à sociedade. Veja o meu vídeo, entenda a teoria crítica marxista e o mal que ela traz sobre isso. Mas daí achar que isso vai fazer diferença no final, lá no campo de batalha, é subestimar muito a inteligência do pessoal. Minha aposta é que as Forças Armadas americanas colocaram isso lá só para calar a boca dos críticos democratas e continuam atuando da mesma forma anterior por dentro. O que denota, de fato, decadência não são costumes, é a economia e o autoritarismo. Roma começou a cair não porque tinha homossexuais, isso sempre teve lá, plenamente documentado, mesmo nos anos mais gloriosos. Roma começou a cair quando começou a enfraquecer sua moeda para pagar dívidas, diminuir a quantidade de metal para fazer mais moedas. Veja o vídeo A Economia da Itália, do Império Romano ao Fascismo, sobre isso. E como o povo se revoltou contra isso, o autoritarismo ficou cada vez mais necessário. E neste ponto precisamos mesmo nos preocupar com o Ocidente. O autoritarismo com a crise da Covid aumentou de forma expressiva por aqui. Veja o caso do filho do Fidel Castro, Justin Trudeau, que numa tacada decretou o estado de emergência para lidar com um protesto pacífico de caminhoneiros, confiscou dinheiro de opositores do governo, deixou medidas autoritárias extremamente severas em validade no Canadá até hoje. Nos Estados Unidos, em toda a Europa também, houve enorme recrudescimento. Isso leva a um descontentamento enorme e a uma fragmentação do apoio a esses governos. Isso é sim prenúncia de queda de império mesmo. Mas se foi ruim por aqui no Ocidente, foi muito pior na China e na Rússia. Na China, as medidas de Covid-0 chegaram a ser surreais. Veja o que está acontecendo em Xangai, com pessoas passando fome, proibidas de sair de casa, pais sendo separados dos filhos e outras arbitrariedades absurdas. Na Rússia, tal como na China, a repressão e o autoritarismo sempre foram muito fortes. Mas tudo piorou muito depois do início da desastrada guerra do Putin, invadindo a Ucrânia sem qualquer propósito. Ao final, os controles sobre a informação e sobre a população atingiram níveis absurdos. Se tem indício de decadência no Ocidente, eles são muito mais claros no Oriente e na Rússia. Outro aspecto é o econômico, e de fato o valor do dólar tem caído muito, devido à impressora ligada o tempo todo, particularmente depois da crise da Covid, mas mesmo antes disso. Isso é realmente preocupante, porém, infelizmente ou felizmente, não existe nenhuma outra moeda estatal melhor do que o dólar. Rússia e China continuam imprimindo suas moedas loucamente também. Os números nesses países são totalmente fraudados, ninguém confia em números russos nem em números chineses. Não tem como confiar nesses países. Quando o dólar assumiu seu posto de moeda principal de comércio mundial, foi porque, no final das duas grandes guerras na Europa, o continente europeu estava destruído. Todos os países, ou a maior parte dos países, viram o dólar como a melhor opção mesmo. Os Estados Unidos não precisaram forçar o dólar. Os países aderiram ao dólar porque quiseram, não havia alternativa. E hoje o dólar está realmente mal, mas ninguém confia no yuan nem no rublo, nem no FMI, com sua moeda especial, o SDR. Se você não conhece o SDR, veja o vídeo FMI já escolheu a próxima moeda mundial para o grande reset. Pessoas podem até usar essas moedas para resolver questões de bloqueio ou até para espetar os Estados Unidos. Mas a economia da China está muito pior que a americana. A economia russa, com as sanções, está perto de deixar de existir. De fato, me parece que o Ocidente está sim em decadência, mas não me parece que será em desfavor de outros países, não. Quem poderia, neste momento, apresentar uma moeda que o mundo todo pode confiar para ser uma moeda mundial? Talvez estejamos vendo aqui exatamente a decadência de todos os governos do mundo ao mesmo tempo. Me parece muito mais plausível do que o tal mundo multipolar que a Rússia e a China passam a esperar. Economia ganha com escala. Grupos locais multipolares terão menor capacidade financeira que o mundo todo junto. Mas como ter escala no mundo todo sem estar associado a um país específico, evitando assim atritos? Qual moeda será a resposta para essas perguntas? Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com.
cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!